Tirei-lhe a palavra, sem ficar a saber qual é a solução do Partido Socialista, e peço-lhe que seja muito claro. Vou tentar. Em primeiro lugar, nós estamos do lado daqueles que querem honrar os compromissos do país. Mas também, e aí sim, agora já divergimos num ponto fundamental com a maioria direita, que é dizer que estão a implementar um memorando inicial. O memorando já mudou em prazos, em juros, já mudou em metas económicas, já mudou nas principais medidas, quer o ano passado, deixe-me agora usar quer nas medidas do ano passado, quer nas medidas para 2013, duplicaram a dose de medidas que estava no memorando inicial. Nós não estamos já a implementar o memorando inicial, estamos a implementar uma versão adaptada do memorando. Bom, mesmo assim, o PS continua a sentir-se vinculado ao que existe. Nós sentimos-nos vinculados a honrar os compromissos do país. Esta prossecução, esta repetição da estratégia para o próximo ano não vai aproximar Portugal do cumprimento dos seus compromissos e do regresso aos mercados. Não vai. E o próprio Governo reconhece. Sabe porquê? Porque no Orçamento de Estado para 2013 está lá zero de emissão de dívida nos mercados em 2013. O Governo adiou no Orçamento de Estado, e o responsável do Instituto de Crédito Público já veio dizer publicamente que é verdade, o Governo adiou o regresso aos mercados que o Ministro das Finanças tinha estabelecido para setembro de 2013. E, portanto, nós não nos estamos a aproximar, estamos a afastar-nos do regresso à normalidade, ao regresso aos mercados, ao financiamento normal sem assistência externa. Porquê? Porque também não nos estamos a aproximar da consolidação orçamental desejável e da estabilização económica. Continuamos com uma recessão profundíssima. Então, digamos lá como é que isso se faz sem esta carga fiscal. O que é que eu acho que está a ser um erro profundo e faríamos muito diferente? Precisamos de medidas do lado da economia, não as temos, manifestamente. Neste orçamento agora aparecem autorizações legislativas, o que quer dizer que são tipo promessas, como se fazem aquelas promessas em campanha eleitoral. Porque uma autorização legislativa vale zero em 1 de janeiro de 2013. É preciso fazer depois um diploma para a concretizar e, portanto, a 1 de janeiro de 2013 haverá zero empresas com IVA de caixa. Só para lhe dar um exemplo, que é uma coisa que o Governo todos os dias diz que vai haver, em janeiro de 2013 haverá zero empresas com IVA de caixa. Só para dar um exemplo. Nós precisávamos era do CREN a funcionar, que foi parado pelo Governo. Precisávamos de financiamento às empresas. Há um ano atrás, nós aprovámos todos no Parlamento uma proposta do PS. Nós aprovámos todos, há um ano atrás, no Parlamento, uma proposta do PS, na especialidade do orçamento, para uma linha de crédito de 5 mil milhões de euros do BEI, que até hoje conheceu zero discussão. Nem sequer foi negociada com o BEI. Não aconteceu a linha de crédito que o Parlamento se comprometeu que iria acontecer em 2012. Não aconteceu de todo. E relativamente ao memorando, nós precisamos, cumprindo os nossos compromissos, nós precisamos manifestamente de negociar aspectos importantes do memorando que o Governo negociou mal na quinta revisão. O Governo teve que aceitar uma revisão em um ano do prazo de ajustamento, mas o Governo não negociou adequadamente. Há até deputados do PSD que o defenderam, e bem, precisávamos de mais tempo do que essa aceitação de apenas um ano e precisávamos de menos juros. E já tivemos uma redução de juros, não estou aqui a dizer nada que já não tenha acontecido. Do meu ponto de vista, e isso ficou muito claro. Portanto, Pedro ou seja, nós precisamos de mais tempo para estabilizar a economia. Passa por negociar nós temos que ir negociar com outras condições. E nós negociámos, só que negociámos mal na quinta revisão. Então não há alternativas do ponto de vista interno, Deixe-me só concluir. Não, eu apresentei-lhe algumas alternativas importantes do ponto de vista interno. Peço desculpa. Mas não lhe acabei de dizer que é preciso pôr o CREN a funcionar e é preciso pôr a linha de crédito. É que o principal estrangulamento às empresas neste momento é o financiamento. E o principal motor de apoio ao investimento em Portugal, o investimento privado, não alavancado por fundos do Orçamento de Estado, mas sim por fundos europeus, é o CREN. Estes dois instrumentos são importantíssimos do ponto de vista económico e conheceram zero de trabalho do Governo em 2012. Foram parados. Quanto à negociação do memorando, ela é muito importante, eu não fujo dessa questão. Houve um consenso nacional enorme relativamente à necessidade de um pouco mais de tempo, o tempo que tivéssemos por adequado para estabilizar a economia e negociarmos menos juros para estabilizar a dívida. O Governo não foi por aí. O Governo, há um consenso, foi o Presidente da República, foram os partidos da oposição, aqueles que querem honrar a dívida, o Partido Socialista, certamente, foi a sociedade civil em geral que disse este memorando nestes termos não é execuível. O Governo não quis promover, não quis certamente liderar nenhum consenso para fazermos esta negociação. Alternativas. Já lhe disse, propostas económicas desta importância é a questão do IVA da restauração. Aquele aumento brutal do IVA da restauração que ocorreu no ano transato. O IVA está a cair e a cair muito este ano. Foi uma medida errada. Proporemos claramente a revogação dessa alteração do IVA da restauração. E quais são os passar aqui a noite e o que falta é o IVA de caixa. E o que falta, onde é que vai buscar o dinheiro? Mas é que não arrecadaram essa receita, Mas onde é que vai a receita do IVA está a cair. Então baixa o IVA para a receita do IVA está a cair. Baixa o IVA na restauração. E ela não apareceu. E onde é que aparece a receita da restauração, Pedro Marques? Seja responsável, diga.
Olha, não, vamos lá com clareza. Se nós propusermos e como proporemos a diminuição do IVA da restauração, teremos mais atividade económica por essa via e uma parte da receita é por essa via compensada. E proporemos também, por exemplo, um regime diferente de tributação das SGPS, que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do vosso Governo disse que era ilegal, a nível europeu, não podia ser aprovado, sim, que introduziu um sistema que não há tributação quando os dividendos são distribuídos à SGPS portuguesa, e a Inspeção-Geral de Finanças veio dizer que sim, que esse regime era possível e até o recomendou. E nós vamos voltar a propô-lo. E isso dará uma receita de centenas de milhões de euros. Vamos propô-lo sim, Luís. E nós não aceitamos que um secretário de Estado venha dizer ao Parlamento, aos deputados, que é ilegal à luz do direito europeu, para depois vir uma Inspeção-Geral de Finanças dizer é possível e até é desejável. Não é aceitável. Vamos voltar a essa proposta. Compensará a parte do IVA da restauração que não podemos arrecadar por via do regresso ao emprego. Agora, voltaremos a criar milhares de empregos nesse setor se pudermos regressar ao IVA que estava em vigor no ano passado. Lutámos por isso e os senhores não aceitaram. E veja-se como está o setor da restauração. Ainda agora há dias, penso que vocês também, os vossos grupos parlamentares também lá tiveram, a Aresp foi entregar-nos um estudo que demonstrou as dezenas de milhares de postos de trabalho que estão em risco ou que já foram perdidos com aquela medida. Portanto, não há falta de alternativas que são muito importantes para a economia e era preciso, mas o Governo recusou, e o Primeiro-Ministro ainda há dias no Conselho Europeu recusou-se a falar da situação de Portugal e pedir que se olhasse para a situação de Portugal de uma forma diferente. É preciso, efetivamente, um consenso nacional para ir renegociar aspectos tão importantes quanto este. Isto são alternativas, não é? O Pedro Marques chama aqui a atenção